Irmãos, eu queria compartilhar uma palavra no livro de Atos. Uma breve palavra, mas importante, dentro de todo esse contexto que nós estamos vivendo. Se você tiver com a sua Bíblia ou quiser acompanhar aqui pelo telão, capítulo 17. Capítulo 17 do livro de Atos. Atos, a gente pode dizer que é um livro, de certa forma, histórico do Novo Testamento. Atos, ele conta os primeiros passos que foram dados pelos discípulos de Jesus, do qual, quando Jesus esteve aqui, pregou a sua palavra, e anos após isso, a palavra do qual Jesus pregou, ela foi sendo divulgada, espalhada, e a igreja de Jesus foi sendo edificada, os cristãos. E Atos dos Apóstolos conta essa história para nós. E é claro que eu estou com o meu coração dentro do contexto de tudo que foi realizado nesses dias até aqui. E dentro desse contexto, eu propus a me ajoelhar, orar e entender de Deus o que Ele tinha para nós nesses dias, nessa noite específica. E veio essa palavra ao meu coração. Eu já falei um pouco dessa palavra em outra ocasião, mas eu encontrei nesse texto algumas coisas que mostram o porquê que nós nos movemos dessa forma. De repente, há uma intenção no nosso coração em fazer coisas para Deus e nos mover em direção dele. Por que isso acontece? E que vai falar também da explicação, ou um pouco da explicação do sentido da vida. Porque assim, não houve na história nenhuma civilização que tenha sido encontrada pelo homem, nenhuma das civilizações mais antigas, não houve uma sequer, que não tenha se envolvido com espiritualidade, se envolvido, buscado coisas espirituais. Não houve. Todas as civilizações que foram encontradas, elas tinham um Deus para ser adorado, ou eles tinham alguma forma de, chamado de transcender, buscar coisas fora do comum, da naturalidade humana. Todas as civilizações. O que houve foi que dentro dessas civilizações, pessoas decidiram não se envolver. Pessoas decidiram não se envolver, mas que em todas encontradas até hoje, algum tipo de espiritualidade tinha, isso é fato, constatado. Agora, por que isso acontece? Porque o ser humano tem uma sede natural por Deus. E quando ele não se encontra com essas, ou não sacia essa sede que ele tem por Deus, ele naturalmente se perde dentro da sua existência. Um ser humano longe do seu Criador é um ser humano que se perdeu e está buscando resposta para a sua existência. E o fato é que quando nós fomos criados, foi nos informado e deixou muito bem claro na palavra, que nós fomos feitos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Se nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, o fato é que nós temos alguns atributos de Deus sobre nós, na nossa existência. Existem alguns, mas uns são muito evidentes e alguns pilares que mostram quando nós somos parecidos com Deus. Um deles é que nós somos extremamente relacionais. Se você não está se relacionando com outro ser humano, você está sofrendo de alguma forma. Alguém que vive sozinho, alguém que vive isolado, ele naturalmente caminha passos largos para buscar, talvez, um caminho de morte. Toda pessoa que pensa no suicídio, isso acontece de forma muito solitária. Muito solitária. Até mesmo aqueles que o cometem publicamente, ou mesmo cometem levando mais pessoas juntos, tudo começa a partir de uma solidão. Então nós não fomos feitos para viver sozinhos. E sabe por quê? Porque o nosso Deus,
do qual nós somos imagem e semelhança, ele não se revelou a nós sozinho. O nosso Deus não é solitário. O nosso Deus nos informou pela sua palavra que Ele é na figura do Pai, Filho e Espírito. O nosso Deus, Ele é a partir de uma comunidade de amor, de relacionamento. Pai, Filho e Espírito. Portanto, uma das características que nós temos, que foi dada por Ele, essa característica de se relacionar, de conviver, de amar, de estar juntos. Tanto é que a multiplicação da vida acontece a partir dessa comunhão, a partir dessa junção. A vida acontece assim. Só que existe uma outra característica que é muito forte, que é a característica do Espírito. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E nós fomos criados não somente como um corpo incrível, incrível. Um corpo que, se a gente somente estudasse as funções dele, o que está acontecendo agora no seu corpo, nós deveríamos simplesmente jogar fora qualquer teoria que diz que não existe um Criador por trás de nós. Concordam? Tem que rasgar e jogar fora todo livro que fala que nós somos resultado de uma explosão. Analisa qualquer órgão do teu corpo. Analisa o teu coração, o que ele está fazendo agora. Tenta ter essa curiosidade de um dia, hoje que a gente tem tanta imagem, a imagem de um coração trabalhando. Faça esse exercício. Imagem de um pulmão trabalhando. Imagem do intestino trabalhando. Faça isso agora. E você vai perceber logo que todas as teorias que colocam o ser humano fora da realidade de que um Deus nos criou, elas devem ser desprezadas. Desprezadas profundamente. Nós somos resultado de uma ideia divina. Completamente divina. Então, se o nosso Deus é Espírito, nós temos esse algo extremamente mais profundo do que ser um corpo incrível trabalhando. Mas nós somos Espírito também. Nós temos uma parte que não pode ser tocada, uma parte subjetiva. A vida foi soprada no ser humano. E o Deus que é Espírito soprou o Espírito de vida sobre o ser humano e sobre esse corpo incrível. Então, se nós somos Espírito, é por este motivo que nós naturalmente temos essa necessidade daquilo que chamamos de transcender, buscar resposta para além desse corpo. Isso desde que houve uma civilização encontrada, essa foi a grande luta do ser humano. Nós não somos só isso. Nós não somos só isso. Nós não somos só isso. Tem algo mais. Existe algo espiritual por trás disso? E de fato existe. Quando nós abrimos a Bíblia em Atos 17, o que nós encontramos? Nós encontramos a capital intelectual do mundo na época, Atenas. Atenas era a capital intelectual do mundo, ou seja, lá estavam aqueles que mais pensavam sobre essas coisas que eu acabei de dizer da vida, a respeito de onde viemos, por que viemos, qual o motivo da nossa existência, qual a razão da nossa existência. Por quê? Porque nunca houve uma civilização que assim não buscasse. Então Atenas era a capital intelectual do mundo, e Atenas então se reuniam os grandes pensadores, eram inclusive levados para lá. E lá se levantavam escolas filosóficas, escolas que defendiam que o ser humano existe para isso, existe para aquilo outro. E tinha inclusive tribunais para serem discutidos, conversados sobre isso. E nós encontramos então, em Atenas, pessoas nas ruas debatendo, pessoas nas ruas buscando respostas, pregando respostas sobre a existência, porquê da existência humana. E Paulo então chega a este local cheio do evangelho de Jesus para levar a sua contribuição a respeito do mundo. Só que ele não tinha qualquer contribuição.
Ele tinha a contribuição filosófica. Porque Paulo está agora pregando exatamente o evangelho. Dentre milhares e milhares de pensamentos, ele chega com o evangelho. E ele diz assim: eu tenho a resposta do porquê o ser humano existe, eu tenho a resposta do porquê nós vivemos, eu tenho a resposta de como nós temos que viver, eu tenho a resposta porque a resposta ela esteve entre nós, a resposta foi para a cruz e ela lá não ficou, ela ressuscitou, pagou um preço e nos deu acesso agora àquele que nos criou. Essa era a palavra que Paulo tinha. Deus esteve entre nós. A respeito de tudo que vocês pensam aí, das galáxias, dos números, da ciência, eu tenho algo para dizer. Deus veio aqui na terra. O que nos criou veio aqui na terra, ele andou, ele foi como um de nós, ele se esvaziou, trouxe uma mensagem para nós, e ele morreu por um pecado que nós cometemos. Qual é este pecado? Viver longe dele. Viver a partir das nossas convicções e regras. Mas ele veio aqui, pegou esse nosso pecado, trouxe sobre ele, foi para a cruz, carregou o preço, porque o salário do pecado é a morte, ele morre, ressuscita e dá sentido para nós. Eu tenho a resposta. E Paulo está pregando isso nas praças. Só que Paulo é chamado então para um tribunal. É chamado então para um lugar chamado Areópago. E esse Areópago é onde se batia o martelo. Esse Areópago é onde o cara se levantava como se ele defendesse uma tese, viu? Eu tenho uma resposta, vocês precisam me ouvir. E Paulo foi convidado a falar neste lugar. E quando Paulo então vai falar, existe uma plateia. Existem grupos que já têm uma ideia formada. E existem dois grupos específicos que tinham uma ideia formada. Uns eram chamados epicureus e outro grupo era chamado de estoicos. Esses eram os dois principais. E esses dois grupos pregavam algo do qual Paulo tinha que refutar, do qual Paulo tinha que rebater, do qual Paulo tinha que mostrar que era uma verdade diferente daquela. Então vamos lá. O que pregavam os epicureus? Os epicureus defendiam que o sentido da vida era o prazer completo e a satisfação completa da carne. O que os epicureus defendiam? Se você sentiu vontade de algo e você não satisfez essa vontade, você então não está vivendo. Toda vontade, todo desejo deve ser satisfeito. Deve ser preenchido. Então a vida de alguém que caminha dessa forma era buscar uma vida terrena por completa, sem pensar em eternidade, sem pensar em céu, sem pensar em Deus. Era a satisfação completa da carne. Os estoicos, eles acreditavam que a vida era marcada por um destino que era cego, e um destino que era implacável. E qual era esse destino? Não é possível mudar nada. Nós temos que conformar como somos, porque nós somos feitos assim, então nós devemos caminhar do jeito que somos mesmo, crescer assim e vou morrer assim. Um defendia um prazer independente de qualquer regra. Então aí você imagina o que é um ser humano buscando isso. Imagina se você, desde a sua existência, você tivesse conseguido satisfazer todos os desejos que você teve. Tente se perguntar quantas vezes você sentiu desejos que se você realizasse, faziam mal para outra pessoa. Pense quantas vezes na sua vida isso aconteceu e acontece. Quantas vezes você é tentado, eu sou tentado e todos nós somos tentados a buscar alguma coisa e satisfazer algum desejo que seja prejudicial ao outro, muitas vezes. Como pegar algo que não é teu. Ou mesmo quando defamar alguém. Esse prazer estranho que a gente sente quando parece que alguém perto de nós não está crescendo como nós. Esse prazer estranho que sentimos quando expomos as falhas do outro.
e um prazer diferente para expor as qualidades. Já pensaram sobre isso? Parece que quando começa a surgir uma conversa, de você estar falando sobre algo ruim que alguém fez, parece que isso dá uma satisfação. Ou aquilo que alguém é e tem de falhas, parece que isso gera uma satisfação. E eu não tenho vergonha de dizer isso não, irmãos. É estranho, isso é estranho. Mas isso acontece. Satisfações erradas. E esse grupo simplesmente pregava que isso deveria ser preenchido. Isso deveria ser feito. Eu tenho uma sensação sexual a respeito de alguém ou de algo que é completamente proibido diante da realidade humana, ou vou prejudicar alguém com relação a essa satisfação sexual. Eles pensavam, não, o resultado da vida, a busca pela vida é satisfação, então eu não tenho regras. E assim caminhava esse grupo ensinando, e Paulo tinha que refutar tudo isso. O versículo 23, mostra que Paulo encontra uma oportunidade quando caminhava pelas ruas de Atenas. Caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois, é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. Paulo está caminhando na rua e de repente Atenas era forrada de altares. Altares para isso, altares para aquilo, Deus para isso, Deus para aquilo. E de repente Paulo vê assim, ao Deus desconhecido. Paulo então olha para aquilo e fala assim: é este Deus que eu venho apresentar para vocês. É um Deus que vocês ainda não conhecem, que vocês ainda não tiveram acesso. Olha que interessante. O Deus desconhecido, Paulo encontra em algo pagão. Paulo encontra em algo oferecido para outra finalidade que não seja o Deus Todo-Poderoso. E ele usa daquela oportunidade para pregar o Evangelho. E eu aqui abro um parênteses nessa palavra para dizer para você: muitas vezes o Senhor nos dará oportunidade em lugares que nós nem imaginamos para que o Evangelho seja pregado. O Senhor nos levará a situações do qual nem imaginamos para que o Evangelho seja pregado. O Senhor colocará pessoas aos olhos humanos anormais para que o Evangelho seja pregado. Atenção a isso, porque esse homem se apropria de algo tremendamente absurdo para poder levantar a pregação do Evangelho. Versículo 24 e 25, nós vamos ler que Paulo diz que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. Paulo diz o seguinte: que o Deus do qual nós servimos, diz para aqueles homens, ele não é um Deus que habita em santuário feitos por mãos humanas, mas é um Deus do qual é o dono de tudo. E aí, irmãos, eu aprendo dentro desse texto que nós podemos fazer um lugar lindo como esse. Nós podemos ver, caprichar e todas as coisas no templo, mas uma fé madura é uma fé, é uma vida que reconhece que o Deus do qual nós servimos, ele não fica preso dentro deste lugar. Este lugar, ele só deve ser cuidado, guardado, feito melhor deste lugar, para que nós possamos estar cada dia mais dispostos, cada dia mais com recursos para oferecer para o Senhor o nosso melhor. Mas Deus não está
preso dentro desse buraquinho, dentro desse quadradinho, dentro dessa caixinha. A sua fé precisa dizer para você que você não é um frequentador de cultos. Nossa, que coisa estranha pregar hoje, depois de tanto trabalho no templo, para dizer para você que o mais importante não é você vir ao templo. O mais importante é o que você é fora do templo. O mais importante é o que você é na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, com a sua família. Parece estranho, depois de tanto trabalho, mas nós vamos aqui pregar. Irmãos, aqui deve ser um lugar do qual nós chegamos, recebemos orientações para sair. Chegamos, recebemos orientações para viver. Porque, irmãos, estar sentado ou levantando a mão e glorificando na hora que o ambiente está bonito, na hora que a música está tocando, é muito fácil. Mas eu quero ver isso acontecer quando a luta estiver acontecendo lá. Quando a luta estiver acontecendo no seu trabalho, no seu dia a dia, onde não há som, onde não há pregação, exposição da palavra. Você é chamado para ser alguém mais do que um frequentador, porque Deus não habita em templos feitos por mão, Ele habita em nós. E este lugar só se torna um lugar santo, um lugar sagrado, um lugar lindo, um lugar abençoado, quando a gente chega aqui, nos reúne em torno do nome dEle e da mesa dEle, amém? Glória a Deus, coloca isso no teu coração. Ele continua, no versículo 30, ele começa a dizer: sendo, pois, geração de Deus, nós não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Arrependimento. Irmãos, o que o Senhor espera de nós é uma consciência acerca de quanto nós somos pecadores. Você quer encontrar sentido para a tua vida? Você quer encontrar sentido para a tua existência? Reconheça primeiro o quão pecador você é, o quanto pecador eu sou e o quanto nós precisamos da misericórdia do Senhor. A primeira consequência do pecado, olha que coisa incrível. Quando você lê Gênesis 3, a consequência daquele pecado, a primeira coisa que aparece: e os olhos deles foram abertos. Sabe o que esses olhos abertos não significa que eles tinham olhos fechados. Significa que eles tinham uma ideia e uma visão sobre a vida. Aí Paulo está dizendo o seguinte para eles, viu? Os olhos deles foram abertos. Abertos, Gênesis está nos mostrando, os olhos foram abertos, ou seja, eles passaram a ter uma outra ideia sobre do que é a vida. Sabe qual que é essa outra ideia? A partir da consciência dele mesmo, sem Deus. Aí o que a gente vê depois? A história de Caim e Abel. Morte. O ser humano começa a entender que o outro passou a ser o seu rival. O ser humano passou a entender que para mim conquistar algo, primeiro eu preciso tirar dele. As coisas já não são compartilhadas, mas as coisas são então disputadas. Os olhos foram abertos, então o que Jesus fez? O que o Evangelho faz? O Evangelho diz para nós o seguinte: nós não devemos pensar que a divindade, que Deus é semelhante a ouro e prata, mas nós temos que pensar que nós não devemos pensar que Deus, Ele é fruto, e a vida com Deus é fruto da arte humana. Não, a arte humana é uma criação nossa. Mas o que Jesus fez na cruz? Ele devolveu a forma como nós devemos ver a vida. Jesus não foi simplesmente nos transformar em religiosos, em frequentadores de igreja. Jesus não veio para que nós pudéssemos então ser pessoas do qual nós nos sentíssemos superiores. Mas o que Jesus veio nos trazer, nos ensinar, é olhar de novo para a vida do jeito que Ele formou a vida. Nós não estamos vivendo isso, mas a igreja do Senhor, ela precisa já manifestar o reino de Deus.
Porque um dia nós viveremos em um lugar preparado por Deus, do qual toda injustiça será aniquilada. Nós viveremos um lugar diante de Deus, do qual nós não iremos mais disputar, do qual você não terá mais que colocar o seu currículo diante de tantos outros currículos que serão avaliados para ver quem terá o direito. Não, irmãos. Um dia nós viveremos um lugar justo. Não sobra para um e falta para outro. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus todos são supridos, porque no reino de Deus há justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. Essa é a visão de Deus sobre o mundo. Mas o homem precisa reconhecer o seu pecado. Nós precisamos reconhecer o tempo inteiro que a nossa ideia humana sobre a vida, sobre o julgamento de outras pessoas é uma ideia equivocada e que Deus sempre tem algo diferente do que nós pensamos e planejamos. Algum amém nessa noite? E por fim, aleluia, nós encontramos o último versículo que eu quero compartilhar com vocês. Que é o versículo 28, por favor, Mari. Preste atenção no que eu vou dizer. Porque esse versículo é um dos versículos mais que eu tive maior experiência com Deus na minha vida, foi esse versículo. Eu tinha acabado de passar por uma cirurgia de, como que é o nome, meu? Cirurgia hérnia. Passei por essa cirurgia e passei os dias de pós-operatório, os dias de recuperação foram dias difíceis para dormir. Muito, muito doloroso estava. E foi numa madrugada dessa que eu não aguentava mais de dor, eu fui orar. E na madrugada eu orando, explodiu essa frase no meu coração. E eu vou confessar aos irmãos, eu tenho alguns versículos da Bíblia que eu decorei para mim, que fica no meu coração, você também deve ter. Alguns versículos que você fala, esse versículo aqui. Mas esse aí foi muito estranho, porque ficava assim na minha cabeça: nele vivemos, nos movemos e existimos. Neles vivemos, nos movemos e existimos. Eu falei, de onde que é essa frase? Nele vivemos, nos movemos e existimos. E eu fui tentar entender de onde que era essa frase, e eu digitei no Google. Olha isso, o pastor procurando entender de onde que vinha uma frase. O Google disse, vem da Bíblia. Mas isso veio no meu coração, Deus me mostrou isso. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu tive que fazer naquela madrugada, foi uma madrugada de pesquisa. E isso explodiu no meu coração. Eu falei, meu Deus, como que o Senhor trouxe esse versículo que eu nem fazia ideia se era da Bíblia ou não, se eu quer falar alguma coisa. E eu mergulhei dentro dessas três palavras. Vivemos, nos movemos, existimos. Porque parece que está falando da mesma coisa. Parece que é só uma junção de uma palavra que fica bonitinha. Eu acho que Paulo estava querendo dar uma caprichada no seu discurso essa hora e ele colocou uma poesia. Mas eu descobri que não. Eu fui estudar cada uma dessas palavras dentro do texto original e eu descobri que a palavra vivemos, aparece como a palavra zal no original, e essa palavra zal no original significa viver, respirar, estar entre os vivos. Estar entre os vivos no sentido biológico da possibilidade de vida. Respirar. Quando você para de respirar, para o seu coração, você morre. Esse primeiro viver é o sentido biológico da vida mesmo, viver. Nele vivemos, ou seja, Ele concede a vida. E quando Ele para de conceder a vida, não há mais possibilidade de existência de vida. Eu quero primeiro dizer para você, assim como Paulo estava buscando, dentro dos recursos que ele tinha de conhecimento de Deus, espalhar o Evangelho e defender a sua tese, e defender a sua verdade sobre o Evangelho,
a primeira coisa que ele disse para aqueles homens: a sua vida, cada minuto, cada segundo da tua vida depende de Deus. Eu vou falar uma coisa muito óbvia para você aqui. Você só acordou esta noite, acordou esta manhã, e você só está acordado agora, nesta noite, porque Deus quer. Nossa, que coisa simples. Mas agora para pensar um pouquinho profundo sobre isso. Se você está vivo, Deus quer que você esteja vivo. Deus quer. Você chegou aqui triste, depressivo, cansado, até mesmo enfermo. Ou você tem pensado na vida de uma forma muito complexa, está caminhando até mesmo para algum tipo de depressão, angústia. Eu quero te dar uma palavra essa noite. Você está vivo. Deus quer. Deus quer. Deus quer que você continue vivo. Viva. E se você está vivo, tem algo para você fazer aqui ainda. E você vai sair deste lugar na plena certeza que se eu estou vivo, Deus quer que eu esteja. E se Deus quer que eu esteja, existe alguma coisa para mim fazer. E você vai sair daqui cheio de vontade de viver, em nome de Jesus. Está sendo gravada a palavra? Quem está ouvindo essa palavra, no tempo que for, 2032, 2050, talvez não esteja nem vivo mais. Se você está ouvindo essa palavra, Deus quer algo de você. Ele sustenta a vida. Ele sustenta a vida. Ele sustenta a vida. E isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. É isso que Paulo disse. A respeito das dúvidas que temos, das angústias, só temos uma certeza: Ele sustenta a vida. E a segunda palavra, pode deixar projetado para mim, por favor, Maria, o texto. Nos movimentamos, neles vivemos, nos movimentamos. E a palavra movimentar é a palavra kinel. E kinel não é um movimentar assim, movimentar, andar, movimentei. Quando você lê o original desse verbo, é ser movido. Ser movido. Então, peraí. Deus não só sustenta a vida. Deus não só permite a vida. Mas Deus nos movimenta para a vida. Deus nos movimenta. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Você não só está sendo sustentado biologicamente por Deus em cada órgão do teu corpo. Mas eu quero dizer para você que se você entender isso, você vai viver algo absurdo. Deus vai movimentar você para a vida. Propósito de existência. Propósito de existir biologicamente. Ele sustenta, mas não só sustenta. Ele nos leva. Ele nos diz o que nós devemos fazer. Ele nos diz o que devemos ser. Ele nos diz para onde ir. E como isso acontece? De forma extraordinária. Porque Deus não faz isso como faz alguém que está com um boneco. Chama ventrículo? Ventrílogo. Que fica lá assim, movimentando os bichinhos. Tem um que coloca a mão, né? E finge que é o boneco. Marionete. Era isso que eu estava... Marionete. Ele não faz como uma marionete. Ele não faz como um joguinho. É muito interessante como ele faz. Ele faz isso dando oportunidade. Não foi à toa que você conheceu a tua esposa naquele dia. Não foi à toa que foi apresentado aquela situação para você. Não foi à toa que você de repente encontrou com alguém. Não foi à toa, nunca foi à toa que alguém um dia falou de Jesus para você. Não foi à toa que Deus
Espírito Santo está aqui. Não foi à toa que Deus colocou alguém do teu lado, que uma porta se abriu diante de você, que um dia você conheceu. Lembra-se do dia. Por que você hoje serve Jesus? Por quê? Cada um tem uma resposta para essa pergunta. Viaja no tempo, viaja há mais de 20 anos atrás. Eu vou viajar aqui, há mais de 20 anos atrás, eu passando de ônibus em frente a um lugar todo espelhado, e esse lugar todo espelhado não, lugar todo de vidro, e eu olhei lá dentro desse lugar todo de vidro, eu vi um instrumento assim. Eu passei, eu olhei e falei assim, nossa, um instrumento, eu vou lá tocar. E eu peguei a chave, entrei dentro desse local de vidro, toquei um instrumento e ficava indo todo dia escondido. Por que eu tive essa sensação, essa vontade de tocar o instrumento, de entrar nesse lugar e tocar? Porque nele vivemos, mas nele nos movemos. É Ele que gerou em mim essa vontade. E essa vontade fez com que eu fosse lá. E essa vontade fez com que eu tocasse, que eu tivesse amor. Até que um dia o pastor chega em mim e fala assim, beleza, só que agora você só toca se você também se envolver. Nunca é por acaso. Nunca é por acaso. Qual é a sua história? Com quem você cruzou? Ou quem cruzou o teu caminho? Que disse assim, olha, é aqui, viu? Chega mais. Vamos num culto. Vamos numa palavra. Vamos numa casa de oração. Vamos num momento de oração. Quem foi que passou pelo teu caminho? Como foi? Nele vivemos. Nele nos movemos. Ou somos movidos por Ele. Se permita. Se permita. Só que aí vem a última. Porque a última diz, existimos. Nele vivemos, nos movemos, só que a última palavra é existimos. Aí eu fui entender, o que é existimos? E a palavra aparece é esmen. E a palavra esmen significa ser ou estar. Nele nos movemos, mas nele, então nós somos algo. Ele cuida da vida biológica. Ele nos empurra, nos direciona, nos guia, como te guiou essa noite. Você não está na sua casa ocupando o seu tempo com outras coisas, você está aqui e veio ouvir uma palavra. Então você foi movido por Deus para um propósito: ser dele. Eu concluo essa palavra dizendo para você o seguinte: você é de Deus. E o motivo da tua existência é ser de Deus, em comunhão com o seu Criador. Para que eu existo? Comece pensando assim: eu existo porque Ele me deu a vida. O que eu devo fazer? Estar em plena comunhão com Ele para que eu seja movido para os lugares, para os propósitos, para os relacionamentos que eu devo ter, para os lugares onde eu devo ir. É Ele que vai me conceder isso. E por último, estando nessa ligação, entendendo tudo isso, Paulo está dizendo para aqueles homens assim: agora, então, vocês não vão mais caminhar como quem não é. Vocês não vão caminhar como quem não sabe para onde vai. Vocês não vão passar por essa vida como um acidente. Mas a partir de hoje, vocês são dele, para a honra dele, para a glória dele. E eu termino essa palavra dizendo: por que nós fizemos tudo o que fizemos aqui? Porque Ele deu vida. Porque nós fizemos tudo o que fizemos e continuaremos fazendo aqui? Porque Ele nos moveu para isso. E a partir disso, desse movimento, dessa ação, desse coração que eu vi, desse coração voluntário, desse coração apaixonado, desse coração que ministra as aulas, que canta os louvores e que serve, a partir disso, eu digo aos irmãos: nós encontramos sentido para a vida, e o sentido é servir a Deus todos os dias em comunhão. Você nasceu para Ele, para a honra e para a glória do nome dEle.